Cumprimento os amados amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos lendo o livro de Gênesis, capítulo 13, versículos de 7 a 18, e estaremos falando sobre a separação de Abrão e seu sobrinho Ló. E para tanto, nós vamos ler agora esta palavra rica e eficaz para as nossas vidas, e eu convido você para estar lendo juntamente comigo, ou você lê na sua Bíblia, ou você ouça e me acompanha a leitura que será feita neste momento. Gênesis 13, de 7 a 18, está escrito: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Que maravilha, a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor há de nos direcionar aqui para falarmos a respeito das coisas concernentes o reino de Deus e aquilo que houve aqui na terra também, no início, de todas as coisas, quando Abrão foi chamado para se constituir uma grande nação. E ali ele e Ló já estavam retornando do Egito, já tinha retornado do Egito, e pelos seus pertences, por tudo que ambos possuíam, eles não poderiam ficar juntos, não poderiam continuar morando juntos, já estava havendo contenda entre os pastores, entre os empregados de cada um deles. E foi quando Abrão, com muita sabedoria, que vem do Pai, um homem que foi chamado por Deus, obediente ao Senhor, submisso à palavra do Senhor, ele aplicou ali os princípios do amor e convidou seu sobrinho para que pudesse separar, e onde ele escolhesse, ele ia ao lado contrário. Se ele escolhesse ao norte, ele ia para o sul. Se ele escolhesse à direita, ele ia para a esquerda. E foi quando Ló olhou para toda a campina do Jordão, indo até Sodoma e Gomorra, uma campina que até a Bíblia aqui, trouxe, que era algo tremendo, maravilhoso, toda regada, certamente toda bonita, toda verde. E o Senhor traz um detalhe aqui interessante, que essa campina, que esse lugar parecia com Zoar quando entra para o Egito, antes do Senhor ter destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim do Senhor, parecia o jardim de Deus, como a terra do Egito quando se entra para Zoar. Então, queridos, eu fico pensando desse detalhe que o Senhor trouxe aqui na palavra. Aqui também nos dá uma ideia até onde ia o jardim de Deus. Creio que esse jardim que tinha ali, o seu início ali, com os rios Tigres e Eufrates passando dentro dele, ele se estendia por toda a terra de Canaã, de toda a terra que Abrão estava, indo até as terras do Egito, porque o Senhor deu um exemplo aqui das campinas do Jordão, das terras que iam até Sodoma e Gomorra, bem regada, trabalhada, certamente muito bonita, muito vistosa, muito verde,
Um exemplo que parecia o jardim do Senhor quando se entra para o Egito, quando entra para Zoar. Zoar faz parte do Egito. Muitos colocam Zoar como sendo aquele local em que os israelitas ficaram quando saíram do Egito, quando Moisés tirou todos eles do Egito, quando a nação multiplicou no Egito e Moisés trouxe eles. Eles habitaram numa campina próxima ao Mar Vermelho, e eles acham que Zoar é justamente esse local que fica ali, entrada para o Egito, ou seja, saída também do Egito, indo para o Mar Vermelho, ali onde eles pararam e ficaram por algum tempo até a travessia do Mar Vermelho. E eles acham que eles atravessaram o Mar Vermelho justamente na altura da cidade de Zoar. Então, meus queridos, Zoar é uma cidade muito bem falada, né? Uma cidade que foi muito propagada. Naquela época, eles qualificaram ela como sendo a segunda cidade do Egito. Era uma cidade realmente muito famosa, muito bem estruturada. E veja que houve separação dos parentes, né, de Ló e seu tio Abraão. Eles separaram. Abrão habitou-se na terra de Canaã. Ele procurou os carvalhais de Manre. Ele procurou Hebrom. Hebrom também é uma cidade muito famosa, onde Abrão foi enterrado, sua esposa Sara, seu filho Isaque, onde Jacó foi enterrado. E muitos comentam, né, inclusive Joséfo, nos seus livros, nos seus escritos, que os descendentes de Jacó foram enterrados ali também. E nós sabemos que é uma cidade que ficou muito famosa também, devido os patriarcas ter passado por ali. E Hebrom fica mais ou menos a 29, 30 quilômetros de Jerusalém. E foi ali depois que eles separaram, depois que Ló procurou as campinas do Jordão, indo até suas tendas sendo armadas até Sodoma, Gomorra. E Abrão ficando ali em Hebrom, foi ali que Deus ratificou, confirmou mais uma vez o seu chamado, a entrega daquela terra. O Senhor ali faz algo tremendo, manda que ele olhe para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente e fala: toda essa terra que você está vendo, eu te darei. Darei a ti e a tua semente, darei para sempre. Gente, isso é coisa extraordinária, maravilhosa, foi uma promessa. O Senhor falando para ele: levanta e percorre toda esta terra, porque a ti te darei. Darei a ti e aos teus descendentes. E que os descendentes iriam ser multiplicados, queridos, e isso é interessante. Quando nós olhamos para a promessa que foi cumprida e quando nós olhamos para as guerras e os embates que houve contra o povo de Israel. Olha que no ano 70, com o domínio do Império Romano, toda a cidade foi destruída, todo o templo foi destruído, o povo foi morto, muitos foram massacrados, mortos, outros suicidaram. E parecia que tudo estava acabado. O povo, os que ficaram foram dispersos. Quando parecia que toda a nação estava extinta, esse povo ficou despatriado por quase 2000 anos. Olha que é muito tempo ficar sem uma pátria. E essa nação não ser extinta, esse povo não se extinguir. Uma nação que fica fora do seu convívio, do seu contexto e não ser extinta é uma raridade. E o povo de Israel ficou quase 2000 anos despatriados, fora do seu habitat. Olha que na época de Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos. E parecia que tudo também havia se acabado, que os descendentes já não iam sobrar mais nada, mais ninguém iria sobreviver. E quando é no ano de 1948, o Senhor restitui o Estado de Israel para o seu povo, para a sua nação. O Senhor traz à existência de novo este Estado com as suas terras, com os seus pertences, continuando assim esta promessa extraordinária, porque foi prometido a Abrão
que aquela terra seria dada aos seus descendentes, mesmo que eles ficaram este período fora desta terra. O Senhor não se esqueceu da sua promessa. O Senhor é aquele que promete e cumpre. O tempo pertence a Ele. No tempo dEle, no kairos dEle, Ele traz à existência aquilo que não existe. E ali sim a gente pôde ver renascer os ossos do vale seco, profetizado por Ezequiel. Quando Ezequiel profetiza que as carnes iam estender sobre os ossos e que aqueles ossos iam bater contra osso, osso contra osso, e que iam reviver, e que o Espírito haveria de habitar, e que iriam ser de novo um povo, uma nação. Ali a gente vê isso cumprindo em 1948, quando a nação é constituída, quando as terras são restituídas e quando o povo habita novamente, sendo uma nação normal, uma nação que se integra com todas as outras nações do mundo, um povo agora que tem voz, um povo que expressa a sua inteligência, expressa o seu domínio sobre as coisas que estão sob o seu poder, que sabe fazer, criar escolas, tabernáculos, igrejas, templos, e que arrebanha povos ali também ao seu arredor, como os muçulmanos, árabes que estão ali com suas mesquitas, um povo que sabe administrar, um povo que se organiza, que é organizado. Vê que isso, meus queridos, é um milagre de Deus. E veja que Abrão teve um coração agradecido quando o Senhor disse: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, que eu a te darei. Ele, Abrão, ele edificou a Deus um altar. Ele armou as suas tendas, habitou nos cavalhais de Manre, é um local junto a Hebron, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Ali ele se elevou a Deus um altar. Ali ele estava realmente buscando o Senhor, agradecendo, com um coração agradecido, um coração grato, um coração entregue na presença do Pai. Reconheceu o poder de Deus, o amor do Senhor, e que nós também possamos, a exemplo de Abrão, agradecer a Deus a todo momento, pela vida, pela saúde, pelo amor do Senhor, pelos socorros que Deus tem tido cuidado conosco, tem nos livrado de muitos males, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e pelo suprimento. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e que a graça do Senhor fique com você hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.